Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Nogueira, esse é o canal Vida Simples, é a visão de um ocidental em relação à medicina tradicional chinesa. E hoje a gente está aqui para falar sobre o pensamento, sim, mas um assunto relacionado ao movimento de terra, tá bom? Lembrando, né, dentro de terra nós temos estômago, como a víscera, baço, pâncreas, que a gente junta, né, essas duas estruturas como sendo o órgão, tá? A parte mais importante, né, aquela parte mais protegida dentro do sistema Yin e Yang, né? O estômago Yang, baço pâncreas Yin, tá legal? E o pensamento é algo que está relacionado diretamente a esse sistema, tá? Tudo bem lá que no movimento de fogo, né, tem bastante coisas relacionadas à mente, também pensamentos, tá? Atividades mentais, né? Mas aqui a gente está falando de um pensamento um pouco mais denso, um pouco mais racional, né? Um pouco mais concreto, digamos assim, tá? Então, esses dois sistemas são responsáveis pela produção dos pensamentos. Quando a gente estuda, quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo as coisas do dia a dia, né, racionalizando, falando de dinheiro, falando de movimentação no trânsito, né, a gente está arquitetando coisas com a mente, né, no aspecto racional do nosso pensamento, tá legal? Então, ele é um pouco mais concreto. Esse pensamento racional, muitas vezes, aqui no Ocidente, né, provavelmente no mundo inteiro hoje, as pessoas se apegam muito a ele, achando, né, ou acreditando que somos somente essa parte racional, que é basicamente como a ciência trabalha. Né? Eu trabalho com base na razão, eu trabalho com base em comprovações científicas. Né? Então, todo esse tipo de pensamento vai levar a gente a concretizar coisas, tá? Se a gente ficar só com esse tipo de pensamento, pode ser que a gente fique, né, se torne vítima desse sistema, que é o que acontece com a ciência. Às vezes ela chega num dado momento que ela não consegue encontrar explicações. Né? Aí entraria aí o pensamento lá do fogo, né? Que é aquele pensamento mais existencial, do tipo, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, como que isso tudo funciona, será que tem algo maior, né? Que influencia diretamente o funcionamento do nosso planeta, dos seres e assim por diante, né? Mas aqui a gente está falando do pensamento terra, né? Do movimento de terra, então ele é muito concreto, ele é muito denso, ele é muito pé no chão, tá bom? Os dois se complementam, óbvio, é o yin e o yang, sempre isso, tá? Mas a questão é, se eu penso demais dessa forma racional, eu tento justificar todos os meus problemas, todas as questões do mundo de forma científica ou de forma racional, eu fico perdido dentro desses pensamentos, porque chega uma hora que não tem mais explicação. E aí a gente começa a abrir um monte de informações, né? Um monte de janelinhas, que nem eu falo, né? No computador. Você abre uma página aqui, abre outra ali. Chega uma hora que o sistema começa a se sobrecarregar. Ele vai ficando pesado, ele vai ficando denso, vai ficando lento. Tá? Isso gera dentro do ser humano o estado de preocupação, que é o sentimento, né, digamos assim, ou o estado mental de quem tem desequilíbrio em terra, é a preocupação. E também ali transitando junto a ansiedade, ou seja, eu quero que aquilo aconteça de uma forma racional, né? E fico incessantemente buscando esse estágio, né? Ou esse momento, ou esse acontecimento, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de pensamentos nesse mundo racional, tá? A gente precisa também se conectar com a nossa espiritualidade, algo que é impalpável, algo que é invisível, e acreditar, né? Como a gente fala aqui no Ocidente, ter fé, né? Literalmente, tá? Então, esse pensamento racional numa linha contínua, né? Onde eu só use ele, a gente vai afetar diretamente o estômago, o baço e o pâncreas. A gente vai vendo hoje em dia, né, a gastrite, as úlceras, os problemas de diabetes e assim por diante, tá? Tudo isso é uma evolução do excesso de pensamento. Lá no começo a pessoa ela só pensava, né? E aí depois então ela passa a somatizar, né? Trazer isso para o seu corpo, trazendo disfunções para o seu estômago, né? Que é o primeiro órgão de choque, né? Por ser a víscera, né? Ele é mais superficial, então ele é o primeiro a apanhar, né? Então vem as gastrites, queimações, refluxo e assim por diante. Isso vai evoluindo numa batida que vai chegar a afetar num dado momento as estruturas mais profundas, que são os órgãos, né? O baço ou o pâncreas, tá? Então isso é uma cadeia evolutiva. Se a pessoa ela não corta
né? Ou se ela não aprende a lidar com esse excesso de pensamentos, ela vai sofrer desse sistema Terra, estômago, baço e pâncreas, tá? E aí, nesse processo evolutivo, a gente vai chegar a ter milhões de problemas, né, relacionados. Então, eu posso ter a queimação no começo, o desconforto gástrico aqui, né? E aí, depois isso evolui para uma gastrite, ou seja, uma feridinha na parede do seu estômago. Só que não adianta você ficar dando remédio, né, para a pessoa, para amenizar a acidez do estômago, porque ela continua gerando pensamentos excessivos. E esses pensamentos excessivos sobrecarregam o sistema Terra, né? E aí essa gastrite se torna uma úlcera. Essa úlcera vai se tornar lá na frente provavelmente um câncer, né? Vai começar a formar nódulos, vai começar a criar massas, né? E aí o processo evolutivo da doença é esse. Tá bom? Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. A gente falou um pouco sobre o pensamento, um pouquinho sobre a preocupação, mas eu volto para falar um pouquinho mais desses estados emocionais, tá? A preocupação e a ansiedade. Valeu, um abraço a todos e até breve.